E aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo. Hoje o tema é alongamento. Por que você deveria estar fazendo isso com frequência ao longo da sua semana? Vamos bater um papo hoje sobre os benefícios que essa prática tem na nossa vida. Por que que a gente precisa se alongar se a gente quiser ter um desempenho melhor no treino ou até mesmo ter uma vida com mais qualidade? Então eu separei hoje uma série de questionamentos, algumas dúvidas também que eu recebi na caixinha de ontem para hoje e que a gente vai responder aqui, beleza? Então vamos só esperando o pessoal entrar, dar uns minutinhos iniciais. Enquanto isso eu vou chamando o pessoal. E aí, quanto tempo, hein, meu querido? Como é que você tá desde o practitioner? Tá praticando? Vamos que vamos. Ângela, seja bem-vinda. Maria José, vamos entrando, vamos entrando. Já pega aqui, ó. Curte ali no coraçãozinho aqui do lado e envia para uns 5 amigos que pode ser que eles gostem desse tema, para que outras pessoas venham até a gente também. Quando você curte a live e compartilha com os amigos, o Instagram mostra para mais pessoas. Então mais pessoas conseguem chegar aqui até essa live e aprender um pouco sobre essa prática que é tão importante, que é o alongamento, né? Então, pessoal, de vez em quando vocês vão me pegar olhando aqui para baixo, porque a câmera tá logo aqui embaixo e eu tô acompanhando também aqui pelas minhas anotações. Então nem sempre eu vou estar olhando aqui para a tela com vocês, mas não é porque eu tô ficando doido não, tá? É porque eu tô acompanhando aqui e olhando para a câmera também que eu tô gravando. Então, vamos lá, ó. Antes de começar, eu tô com esse microfone aqui também, então se o áudio não tiver legal para vocês, escreve aí, fala alguma coisa, porque aí eu tiro, eu vejo algum outro jeito de manter, beleza? Bom, pega a água aí que hoje tem um conteúdo legal aí para passar para vocês. Bom, por que é que eu resolvi falar sobre alongamento? Primeiramente, eu não sei se vocês sabem, mas a minha formação inicial é fisioterapeuta. A minha primeira faculdade foi fisioterapia. Eu me formei tem uns 10, 11 anos mais ou menos. Então, ao longo da minha carreira, a maior parte dela foi trabalhando como fisioterapeuta dentro de uma clínica perto daqui de onde eu moro, e uma clínica especializada em reeducação postural. O método que a gente utilizava lá era ginástica holística. Então, quando eu falo de alongamento, eu falo aqui com propriedade para vocês. Eu atendi muitos pacientes ao longo da minha vida com dores diversas em joelho, em coluna, e eu venho aqui falar para vocês a importância disso, e não só porque eu apliquei em outras pessoas, mas porque eu aplico também na minha vida. Depois que eu me formei como fisioterapeuta, eu fiz educação física, e aí de lá para cá eu venho trabalhando com essas duas áreas. Eu juntei a educação física com a fisioterapia, que na minha opinião é algo muito importante. Por quê? Porque normalmente quando as pessoas estão fazendo exercício, são poucas que têm um olhar mais voltado para a postura, em como você está fazendo aquele exercício, em como que está a técnica, porque tudo isso influencia muito no desempenho que você tem e nas chances também de você ter uma lesão ou não. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, eu decidi falar com vocês principalmente por conta disso, porque é algo que aplico muito em minha vida e já apliquei muito em outras pessoas. Bom, então qual que é a ideia aqui?
A ideia é passar para vocês o quanto isso é importante e quem sabe, se você não faz nenhum tipo de alongamento hoje, mudar aí uma chavinha, uma pequena coisa que seja, não precisa ser uma mudança assim enorme, mas uma pequena mudança já é o suficiente para você aí começar a ter resultados. Eu gosto de dizer que não são as grandes mudanças que fazem a diferença em nossa vida. São as pequenas mudanças feitas de maneira constante ao longo do tempo. Se você hoje não pratica exercício, não faz alongamento, começar com uma rotina muito grande e muito demorada pode não ser o ideal para você. Então, quando você coloca uma pequena parte disso no seu dia e repete isso ao longo do tempo, a soma das repetições vão fazer com que lá na frente isso se transforme em um benefício muito grande. E é algo que a gente tem muita dificuldade de enxergar, que é parar de olhar só daqui para agora e olhar para o futuro também, daqui a 3, 5, 10 anos. Porque o que a gente escolhe hoje é o que a gente vai colher lá na frente. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro de tudo, por que a gente deveria se alongar, né? Qual que é a importância do alongamento? O que vai mudar na sua vida? Primeiro de tudo, eu gosto de uma definição que diferencia algo de essencial para algo fundamental. O alongamento é fundamental, mas não é essencial. Sabe por quê? Porque tudo que é essencial a gente não consegue viver sem. O essencial é necessário para a vida acontecer. Por exemplo, a água é essencial. Se você ficar aí 1, 2, 3 dias que seja sem beber água, você começa a desidratar. E aí você vai começar a ter sérios problemas. O movimento é essencial. Sem se movimentar, você não vai viver muito tempo. Um exemplo disso são as pessoas que ficam aí internadas na UTI, que com 1 ou 2 semanas no máximo, você já percebe que ela começa a atrofiar. A musculatura fica totalmente frágil, a pessoa emagrece demais. Por quê? Porque não tem movimento, e sem movimento não tem vida. Então, o movimento é essencial. O alongamento é só uma subdivisão desse movimento. Assim como a musculação ou qualquer outra coisa, são subdivisões. Só que ela é fundamental, por quê? Porque permite que a gente consiga alcançar o essencial de uma maneira mais fácil. É uma maneira mais simples de conseguir, de você ter uma vida com mais qualidade. Tudo isso influencia no essencial. Então, primeiro é isso. Essencial é diferente de fundamental. E o alongamento, ele é fundamental para permitir que você tenha uma vida com qualidade. Por quê? Primeiro ponto, ele melhora a sua flexibilidade. E o que isso significa? Quando você é uma pessoa flexível, você consegue se movimentar com mais agilidade. Você sofre menos lesões. Você é uma pessoa que não é tão dura. Sabe quando você precisa pegar alguma coisa que está no chão? E aí você é tão travado que precisa descer com cuidado para pegar e voltar para não acabar se machucando. Ou seja, seus músculos, eles não são elásticos, não têm uma boa elasticidade. Então, melhorar a flexibilidade, existem estudos mostrando que a flexibilidade é um fator fundamental para você ter uma vida com mais qualidade, sofrer menos lesões, ou seja, é fundamental para você ter na sua rotina o alongamento para te ajudar a ser uma pessoa mais flexível. Segundo ponto, melhora a postura. Você gasta menos energia para se manter em determinada postura.
Eu não sei se você faz aí musculação ou algum outro tipo de exercício. Eu também não sei como você acha que é a sua postura. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei lá há uns 10, logo depois que eu me formei na faculdade de fisioterapia, eu entrei nessa clínica que eu falei para vocês, que é uma clínica de reeducação postural. Aí eu fiz uma série de treinamentos para aprender o método que eles ensinam lá. E dentro desses treinamentos, a gente acabava fazendo uma avaliação postural com nós mesmos. Então a gente identificava como era a nossa postura e depois ia tratar isso. E eu vou falar para vocês, eu tinha uma postura muito ruim. Se você me olhasse de lado, assim, eu ia estar muito curvado, minha cabeça era meio para frente. Eu vou exagerar, mas sabe o Corcunda de Notre Dame, aquela postura assim? Eu tinha uma postura mais curvada, até pelo fato de eu ser um pouco mais alto também. Então, eu tinha uma postura bem ruim quando eu era mais novo. Inclusive, eu até usei aqueles coletes para melhorar a postura. Foi uma coisa de doido, assim. E eu falo isso para vocês porque depois que eu comecei a entrar nesse mundo da reeducação postural, eu melhorei muito a minha postura. Hoje, eu tenho uma postura, não é perfeita, eu tenho sim alguns pequenos desvios ainda, mas é muito melhor do que antes. E o que que isso muda na minha vida? Muda muita coisa, principalmente nos meus treinos. Porque quando eu tenho uma boa postura no meu treino, eu consigo ativar os músculos melhor, eu consigo queimar mais gordura porque eu ativo mais músculos e eu corro menos risco de me machucar. Então, você ter uma boa postura é essencial para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. Pessoas que têm uma postura ruim têm uma chance maior de sofrer com dor ao longo da vida. Não é uma regra, mas isso pode acontecer e existe uma chance que é maior. Então, o alongamento vai te ajudar a melhorar também a sua postura. Terceiro ponto, o alongamento relaxa os seus músculos. Eu não sei se já aconteceu com você, de você passar o dia inteiro aí na correria, trabalhando, fazendo as coisas que você tem que fazer do seu dia. Aí chega no fim do dia, você tá cansada, tá com o corpo meio pesado. Por quê? Porque você teve um dia puxado. Aí você tá meio tensa, você sente seu corpo muito cansado. E aí muitas pessoas fazem o quê? Simplesmente deitam na cama logo, direto, para ir dormir e descansar. Só que existe um pequeno porém aí. Quando você deita na cama para dormir, sendo que seu corpo está todo tenso, você não consegue ter um sono de qualidade. Você não consegue ter um sono reparador. Ao invés de você chegar e se jogar na cama do jeito que você está, tenta criar um pequeno ritual. Faz alguns alongamentos antes de você dormir. Deita no chão, deixa sua coluna relaxar. Alonga os músculos. Tudo isso vai fazer com que o seu corpo relaxe, com que seus músculos relaxem. E quando você for dormir, pode até demorar às vezes uns 10 ou 15, 20 minutos a mais para você ir deitar na cama, mas vale a pena, porque o seu sono é muito melhor e você acorda no dia seguinte mais descansada, com mais energia e mais disposição. É bem melhor do que você se jogar, acordar cansada no outro dia, aí passar um dia cansada e ir acumulando sempre, criando essa bola de neve. Porque o cansaço, ele vira uma bola de neve. Tem gente que fala assim, eu vou dormir 12 horas para tirar o sono atrasado. Não existe isso. Você nunca recupera o sono que você perdeu. Já foi. Seu corpo, você já dormiu, já não dormiu bem. Então não é tirar sono atrasado. Não é dormir 12, 14 horas. É você organizar a sua rotina
para ter momentos de relaxamento, de alongamento, que vão fazer com que o seu sono seja melhor e você depois não precise passar todo esse tempo dormindo para acabar descansando. É preciso olhar um contexto geral da vida e não só aquele, eu vou dormir mais e pronto, problema resolvido. Nem sempre a quantidade de horas a mais que você dorme é o que vai resolver o problema do cansaço, entende? Tem uma série de outros fatores aí que podem estar causando isso. Próximo ponto. Previne lesões. Você que gosta de treinar, assim como eu não gostaria de me machucar, porque ninguém gosta, né? Um dos pontos que eu bato muito na tecla com os meus alunos é: preste atenção na postura enquanto você estiver fazendo o exercício. Porque além de você trabalhar muito mais o seu corpo, você também previne as lesões, diminui as chances de você se machucar. E acredite quando eu te falo, você não vai querer se machucar e interromper todo o ciclo que você vem construindo. Imagina você estar numa sequência aí de treino bem legal, aí de repente você, por um descuido na postura, acaba se machucando. Aí você tem que parar, tem que esperar um tempo, tem que, vai no médico. Então é todo um trabalho, fora a lesão que você teve. Então, o alongamento, ele vai te ajudar a prevenir essas lesões. Porque como eu citei mais cedo, ele vai deixar os seus músculos mais elásticos, mais flexíveis. Você vai conseguir movimentar a sua articulação com mais facilidade. E isso evita que as lesões aconteçam. Certo? Esses são os principais benefícios que o alongamento pode ter na sua vida. Mas que tipo de alongamento fazer, né? Aquele que fica segurando, parado, ou um que você faz em movimento? Bom, são vários os tipos de alongamento, só para deixar claro para você. Na área da fisioterapia, você encontra uma série de métodos que trabalham o alongamento. Mas eu escolhi aqui só 2, que são os mais importantes que você precisa saber para ter os benefícios do alongamento. O primeiro deles é o alongamento, que ele é aquele parado, que você fica numa posição durante, 30, 40, 50 segundos. Esse é o alongamento mais básico, mais clássico que você vai encontrar por aí. E é uma ótima opção. E a outra opção é o alongamento em movimento, que você faz em um determinado exercício. Quer um exemplo? Você deve conhecer o agachamento, certo? O agachamento, ele é um movimento básico. Quando você agacha, existem músculos que eles contraem, existem músculos que eles alongam. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo, tá? Não tem como você escolher. Então, quando você faz o exercício numa posição certa, numa postura certa, você consegue ter um alongamento associado também. Então, se você consegue descer tudo no agachamento, é sinal que você tem um bom alongamento. Mas se você desce bem pouquinho e começa a compensar com a postura, é sinal que não tem algo que não está legal ali. Então, você pode usar o agachamento tanto como um movimento para alongar, desde que seja feito da maneira certa, ou você pode alongar os músculos que participam do agachamento de maneira separada. Você pode alongar sua coxa, sua panturrilha, a parte de trás da coxa ou a parte da frente. Você pode alongar partes específicas ou um grupo muscular inteiro, que é o que acontece no alongamento dinâmico. Só para deixar resumido aqui, explicado para vocês. São esses 2 tipos de alongamento, estático e dinâmico. O que eu vou passar aqui principalmente para vocês é o estático. Tá? O dinâmico é um pouco mais avançado, é usado em algumas situações mais específicas. O que eu quero passar aqui para vocês é o alongamento simples, aquele que promove um relaxamento, que melhora o seu sono
Esse eu vou explicar mais detalhadamente aqui ao longo da aula. E no final eu vou passar 3 exercícios de alongamento que você pode fazer em casa mesmo e que vão te ajudar a melhorar sua postura, diminuir suas dores e deixar seu corpo mais flexível. Só 3. Se você tiver esses 3 exercícios na sua rotina, já é o suficiente para você ter os benefícios que o alongamento pode te dar. Bom, vamos lá. Muitas pessoas me perguntam assim: Thiago, quantas vezes eu preciso fazer alongamento durante a semana? Uma vez é suficiente? É igual ao treino, né? Eu recebo muita pergunta de treino também. Thiago, treinar 3 vezes na semana emagrece? Treinar 2 vezes na semana dá resultado? A mesma coisa. Alongar 2 vezes na semana é bom? Alongar todos os dias é bom? Pode. Qual que é a frequência ideal para você alongar? Eu fiz um apanhado aqui e eu acabei pesquisando também o que a ciência tem para te falar. Então, tudo que eu vou te falar aqui já foi testado por inúmeros artigos e também foi testado na prática. Por quem? Por mim. Ao longo de mim mesmo e nos meus alunos, meus pacientes também. Então, vamos lá, ó. A maioria dos estudos científicos fala o quê? Para você ter os benefícios do alongamento, você precisa fazer pelo menos 3 vezes. De 2 a 3 vezes. 3 é o mínimo que você precisa fazer. É igual um treino que você vai fazer na musculação. Uma vez é muito pouco, mas é melhor do que nada. 2 vezes ainda é pouco também. 3 vezes você já começa a ter um resultado legal. Não é o ideal, é o mínimo. Então, se você não consegue fazer mais vezes, 3 vezes por semana é o mínimo que você precisa fazer para ter os benefícios do alongamento na sua vida, tá? Thiago, posso fazer todos os dias? Pode, sem problema nenhum. Eu faço todos os dias. Na verdade, eu faço 2 vezes por dia, de manhã e de noite, todo santo dia. Às vezes eu faço mais, às vezes eu faço menos, mas todo dia eu tô lá fazendo. E por que não tem problema? Por que pode fazer todos os dias? Porque é uma prática saudável para você. Você vai começar a acostumar o seu corpo e os seus músculos com aquilo. É um hábito que vira na sua vida. É por isso que eu recomendo, se você conseguir, fazer menos vezes, fazer talvez um treino de alongamento mais curto, mas você fazer isso todos os dias. Ao invés de você parar 30 minutos, 40 minutos para fazer um treinão de alongamento 3 vezes por semana, pega aí 10 minutos que seja, 15 minutos e faz todo dia um pouquinho. Porque o seu corpo, primeiro, você vai criar o hábito. Quando você não fizer, você vai sentir falta. Seu corpo ele vai amar aquilo depois de algum tempo, desde que você repita durante um certo tempo. E outra, os benefícios vão parecer muito mais rápido para você. Fazer algo mais vezes durante a semana é melhor, traz um resultado melhor do que você fazer menos vezes. Igual o treino. Se você treina 3 vezes por semana, você vai ter um resultado. Se você treina 5 vezes por semana, você vai ter outro resultado. Então a frequência importa. Tem um mínimo, que é o recomendado a ser feito, que é 3 vezes pelo menos, mas você pode fazer mais vezes e o seu resultado vai ser melhor. Bom, a minha rotina, eu tenho uma rotina que é assim, ó. Eu acordo de manhã, eu vou beber uma água, volto e já tenho o meu colchonete no chão. Eu já deixo o meu tapetinho aqui no chão, por quê?
porque eu não preciso ter o trabalho de pegar ele aqui no baú, colocar no chão, perder mais esse tempo. Então na noite anterior, que eu já me alonguei, eu deixo ele lá. Aí quando eu acordo no dia seguinte, ele já está lá me esperando. Então eu só deito, eu faço uns 10 minutos de alongamento e pronto, acabou. Aí eu só vou me alongar de novo de noite, mais ou menos na mesma quantidade, 10, 15 minutos. Então é uma rotina que eu aprendi a gostar e eu não me vejo sem. Sempre que eu viajo, que o ambiente dificulta um pouco eu praticar a minha rotina, eu me sinto meio mal, eu fico meio ansioso, porque eu penso, cara, eu preciso fazer. Meu cérebro já acostumou. Aí eu sempre dou um jeito. Não é a mesma coisa, mas eu faço do jeito que dá. E eu recomendo também que você procure encontrar um jeito de colocar isso na sua vida, se é que você já não tem. Assim como o treino da musculação, é importante que você encaixe isso na sua rotina. Nem sempre vai ser perfeito. Na verdade, nunca vai ser perfeito, porque a perfeição, ela humana, ela não existe. Só existe um perfeito, que é Deus, Jesus Cristo. Alongamento, treino, rotina, sempre vai acontecer algum tipo de imprevisto. Mas feito é melhor do que perfeito. Faça do jeito que dá. Bora para o próximo tema. Beleza, ó. Outra pergunta que eu recebo com frequência. Thiago, quanto tempo eu preciso ficar segurando para ter um resultado no alongamento, né? Será que se eu segurar 15 segundos é suficiente? Será que se eu segurar 30 segundos? Ou eu preciso segurar 1 minuto para ter resultado? Então vamos lá, ó. Novamente, eu fui ver aqui o que a ciência tem para nos dizer. Para você ter resultado, o ideal é que você segure pelo menos de 30 a 60 segundos em cada posição. Então você vai alongar a perna, pega uma faixa, põe lá na perna e segura. Mantém no mínimo 30 segundos. Se você conseguir segurar por 1 minuto, beleza, é o ideal. Você já começa a ter bons resultados fazendo isso. E quanto mais você repete ao longo da semana, melhor é o seu resultado. Mas um detalhe que muita gente não se atenta é em relação à respiração. Não adianta muita coisa você só pegar sua perna, puxar lá e ficar segurando de qualquer jeito, sem prestar atenção ao que você está fazendo. É claro, você vai ter um benefício ali. Só que se você quer ter um benefício ainda maior, se você quer ter um relaxamento ainda maior, inclusive te ajudar com a questão da ansiedade e do estresse, trabalhe também a sua respiração enquanto você estiver fazendo o alongamento. Segure ali na posição. Nossa, tá quente aqui. Vou tirar esse casaco. Segure na posição e respire. Faça uma respiração lenta, uma respiração profunda. Ó. Puxa o ar pelo nariz, ó, e solta. Solta pelo nariz mesmo. Pode ser pelo nariz, não precisa ser pela boca, porque o fluxo de ar pelo nariz ele é menor. Então você consegue relaxar mais. Então, tá fazendo seu alongamento? Respira, meu amigo. Respira, minha amiga. Então, ó, puxa o ar devagar, não precisa fazer força, não. Tenta nem ouvir o som da sua respiração. Repete aí comigo, ó. Você vai puxar o ar pelo nariz tão devagar, tão suave, que você não vai ter nem resistência para puxar e não vai nem escutar o barulho da respiração. Então, ó, pega aqui, ó. Segura um pouco e solta bem devagar. Ó, só de fazer isso já relaxou. Meu corpo já deu uma aliviada. Imagina você deitado,
fazendo o alongamento e com a respiração, você relaxa muito mais. Se você teve um dia de cão, se sua cabeça tá a mil, faz isso. Se você for deitar a cabeça no travesseiro para dormir, com a cabeça desse jeito, com essa ansiedade toda, você vai ter uma noite de sono ruim, vai conseguir dormir de madrugada só, vai acordar no dia seguinte cansada, parece que um trator passou em cima de você. Aí você passa aí os dias, as semanas cansada, sem energia e muitas vezes não sabe por quê. Sendo que um pequeno detalhe faria a diferença na sua vida, que é respirar. A gente costuma ter uma respiração muito curta. A gente puxa e já solta, não expande o pulmão, não solta o ar que está lá dentro. Então fica uma coisa muito superficial e isso não é bom, isso aumenta a tensão no corpo. Em alguns momentos, a gente precisa sim respirar desse jeito. Não tem como a gente parar e ficar respirando profundo o dia inteiro. Mas é muito importante que você pare em algum momento do dia para fazer essas respirações profundas. Faz o teste durante uma semana. Todo dia, faz aí uns 10 minutos de respiração no chão enquanto você alonga. Vê como você vai dormir muito mais relaxado e acorda com muito mais disposição no dia seguinte. Faz o teste para você ver. Vamos lá. Próximo tema. É normal sentir dor ao alongar? Tem algumas pessoas que, enquanto estão alongando, sentem dor. E aí ficam um pouco com medo, sabe? Será que é normal? Será que eu posso fazer isso? Será que não está prejudicando? E a verdade é que não está prejudicando, porque essa dor do alongamento, ela é normal, tá bom? Você está esticando seu músculo, você está lá alongando, ele está estirando, então você sentir uma dor é normal, até certo ponto. O ideal é que você sinta aí um desconforto de leve a moderado. Se for algo muito forte, não tá legal, pode sim te machucar. Então o ideal é que você mantenha na posição, sentindo um leve desconforto, sem ficar sofrendo por conta da dor, porque isso sim pode te machucar. Se a gente for ver um outro panorama, por exemplo, os ginastas, né? O pessoal que faz ginástica olímpica, ginástica artística, até mesmo bailarinos, eles têm uma flexibilidade fora do comum. É uma coisa até exagerada, mas é da modalidade. Eles precisam disso para desempenhar bem a modalidade. Só que isso não é saudável. Se você for pesquisar aí na internet, você vai encontrar falando sobre bailarinos se lesionarem muito facilmente, ginastas se lesionarem facilmente, inclusive eles se aposentam muito cedo por conta da carga de treino ser muito alta. Então com 30, 35 anos eles já se aposentam no esporte. Então isso é devido a um monte de fatores, né? Eu estou citando só a questão do alongamento, que é muito exagerado. Então quando você estiver se alongando, faz uma coisa mais leve, sentindo ali um pouco de desconforto, para você não prejudicar o que pode, na verdade, trazer uma série de benefícios para você. Então, vai com calma, mas não deixa de fazer. E qual que é o melhor horário do dia para você se alongar? De manhã? De noite? Ou antes do treino, talvez depois do treino? A verdade é que não tem assim um horário ideal, perfeito, para você se alongar. O que é que eu gosto de falar? Encontre um horário que você consegue manter a constância. Se você consegue se alongar sempre de manhã, beleza. Se consegue se alongar sempre depois do treino, beleza. De noite, show, mantém. Encontre um horário para você fazer. Mas existem algumas recomendações. Por exemplo, se você fizer um alongamento antes do treino, isso não faz muito sentido, porque você vai fazer força no treino. Então, quando você alonga, você relaxa os seus músculos.
você meio que, digamos, relaxa mesmo a musculatura. Então, quando você for fazer força no treino, isso pode diminuir o seu desempenho, pode às vezes te machucar. Então, o ideal antes do treino é você fazer um aquecimento. Faz um bom aquecimento. Faz uma esteira, uma bicicleta que vai aumentar sua temperatura corporal, vai te fazer suar um pouco. E depois faz alguns exercícios para ativar os músculos do seu core, do seu abdômen, dos seus ombros, do seu glúteo, que são músculos que vão trabalhar o tempo todo ali. Existem várias maneiras de você fazer isso. Abdominais, pode fazer um exercício específico. Antes de você começar a série original do seu agachamento, você faz um agachamento só para você aquecer, indo e voltando algumas vezes. São várias as maneiras, mas faz um aquecimento. Prioriza o aquecimento antes do treino, ao invés de você fazer o alongamento. E se você quiser fazer o alongamento depois do treino, pode fazer, não tem problema. Só que toma cuidado para você não fazer um alongamento muito forte. Porque, novamente, você fez força no treino. Seus músculos, eles estão tensos, eles estão duros. Se você faz um alongamento muito forte, você pode acabar lesionando, rompendo aí algumas fibras e isso pode te machucar. Faz de maneira leve, com o objetivo só de você relaxar. Não precisa colocar força. Solta a musculatura depois, que já é o suficiente para você ter os benefícios aí do relaxamento. E 2 horários que eu gosto muito são de manhã e de noite. Eu sempre faço nesses horários. Eu nunca me alongo antes do treino e depois do treino, depois que eu termino, eu basicamente deito no chão e fico ali só respirando, fazendo alguns movimentos bem leves, mas não pratico nenhum alongamento. Eu foco de manhã e de noite. Por quê? De manhã você acabou de acordar. Você ficou muito tempo numa mesma posição. Seus músculos eles estão meio travadinhos. Então é legal que você solte um pouco eles pela manhã para que você conseguir passar bem o seu dia. E de noite é um horário que ele é meio que chave, porque você passou o seu dia inteiro aí trabalhando, na correria. E de noite você vai relaxar. De noite é feito para você preparar o seu corpo para o sono. Para você ter uma boa noite de sono, porque no dia seguinte o ciclo começa. Quando você tem esse ciclo bem definido, né, bem organizado, você tem energia de sobra ao longo do seu dia. Quando você começa a prejudicar o seu sono, você não tem um dia legal no dia seguinte. E aí isso vai se acumulando. É por isso que eu gosto de me alongar de manhã e de noite. Eu recomendo, funciona muito. Eu falo isso com os meus alunos. Então, se você quiser fazer o teste também, faz e veja se faz sentido na sua vida. Próximo tema. Será que todo mundo pode fazer alongamento? Será que existe alguma contraindicação para isso? Olha, não existe assim uma contraindicação para o alongamento. Basicamente, todas as pessoas podem se alongar, porque é uma atividade leve, não tem impacto e traz muitos benefícios. Mas existem algumas situações, alguns cuidados que precisam ser tomados. Por exemplo, se você acabou de se machucar, se você sofreu uma lesão aguda ou algum tipo de torcicolo, uma contratura, não é legal você ir se alongar naquele exato momento, porque os seus músculos estão muito rígidos, muito tensos. O ideal é que você procure relaxar um pouco, fazer movimentos menores, para você aí não piorar a situação. Se você se machucou também de alguma maneira, teve aí um trauma, bateu alguma coisa, não é legal. Então, basicamente, são essas as exceções. São raros os casos e, de uma maneira geral, todo mundo pode se alongar. É claro que tomando cuidado com o tipo de alongamento que você vai fazer. Talvez você tenha aí alguma limitação que precisa ser adaptada.
e é legal você ter alguém para te ajudar com isso, para passar alguns alongamentos para você, ou você faz o teste aí por conta própria. Procura na internet, vê o que funciona para você, o que não funciona, que já vai te ajudar bastante. Bem, pessoal, temos aí 40 minutos, foi até mais do que eu imaginei que seria. Agora, eu selecionei aqui 3 alongamentos que eu considero que são assim fundamentais para você ter na sua rotina, para trabalhar músculos específicos. Se você mantiver esses 3 alongamentos no seu dia a dia, você já vai ter ótimos benefícios. Eu vou pegar esses 3 alongamentos, eu vou enviar lá para o grupo do Telegram, para o pessoal que está lá. Então, se você não faz parte ainda, vai lá na minha bio, clica no link que os exercícios vão estar lá para você fazer. Tá? Eu vou descrever direitinho como fazer, quantos segundos segurar. Então, vai lá.